Você quer saber como fazer uma maquete eletrônica exterior de uma forma simples e prática, desde a parte do AutoCAD até a parte de apresentação final. Aqui eu estou com o SketchUp versão 2024. Uma das coisas que eu já deixo aqui preparado é esse plugin 1001 Bit, que é o que a gente vai usar bastante, e os meus blocos, tá? Os blocos que eu já deixo separado, certo? Então, se você não sabe como instalar esse plugin 1001 Bit, eu vou deixar um link do vídeo que eu ensino como instalar esse plugin gratuito para você poder utilizar, tá? E aí, se você não sabe como utilizar, pausa esse vídeo, vai no outro, veja e depois você volta para esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vou posicionar ele aqui embaixo e a primeira coisa, antes de vir para o SketchUp, é você separar a sua planta lá no AutoCAD. Então, olha só, geralmente a gente recebe do cliente dessa forma, então já tem aqui as plantas, os alçados, tudo pronto. Então, basicamente, o que você vai fazer é uma limpeza desse arquivo, porque no AutoCAD, quando as pessoas te mandam, né, quando o cliente te manda, ele vem várias camadas, vários layers e você precisa tirar essas informações para levar menos informações lá pro SketchUp. Então, o que eu vou fazer? Eu já separei aqui do lado a planta do piso 0 e do piso 1. Então, nesse vídeo eu vou ensinar como fazer uma maquete eletrônica externa de uma casa com 2 pisos, tá? Então, vamos lá. Ctrl C. E agora eu vou abrir um novo arquivo do AutoCAD. Então, você vai abrir um novo arquivo do AutoCAD. Eu vou colocar aqui, sempre quando eu peço para ele abrir diretamente do AutoCAD, ele pergunta qual que é o template que eu vou usar e geralmente eu utilizo esse ACAD ISO, ok? Então tá, olha só, vou colar aqui. Então, um grande segredo, copiei de lá e agora eu vou colar aqui. E eu vou colar de qualquer forma? Não, eu vou fazer assim, ó, Ctrl V de colar, ok? E antes de clicar, ó, eu não tô segurando o rato, antes de clicar eu vou digitar 0,0, Enter, ok? E olha só, vou dar 2 cliques aqui no meio, ou então o comando Zoom Extend, que é Zoom, Z, Enter e Enter. Pronto. Por que eu fiz dessa forma? Porque dessa forma aqui, ó, ele está nesse eixo X e Y, certo? Então ele está no eixo 0. Quando eu jogar lá no SketchUp, ele também vai estar nessa informação. Olha só onde que ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer no encontro desses eixos, certo? É só para garantir isso e você não fique com muito espaçado do eixo 0, tá? Então vamos lá, voltando a essa primeira parte. Então copiei e colei. Pronto, passou essa parte. Então o que eu vou fazer? Vou apagar as achuras para ele não explodir as achuras, eu não quero que exploda. E agora, seleciono novamente, ó, não tem mais nenhuma achura aqui, tá? Selecionei novamente, eu vou fazer um explode, então vou explodir todos esses grupos. X, Enter. Pronto, agora novamente vou passar pro layer 0 para ver se tudo foi pro layer 0. E agora sim, ó. E agora PU Enter, que é para poder fazer o Purge All. E agora, se você verificar aqui nos layers, quase não vai ter mais nenhum, só tem esse Def Points e o 0, que o layer 0 é o padrão, e o outro layer que aparece é um layer default que não conseguimos tirar. Aqui ficou ainda umas cotas, tá? Mas nesse caso eu não vou precisar. Então, basicamente, a gente vai levar a menos informação possível. Quando eu trouxe lá do primeiro AutoCAD para cá, eu já trouxe 100 cotas, tá? Então, você pode lá no AutoCAD, antes disso, eliminar todas as cotas. Então, você oculta as cotas, oculta o layer das cotas, oculta layers de informações que você não vai precisar, deixa apenas esse gabarito, tá? A gente vai chamar isso de gabarito, que é uma forma de você ter apenas os elementos mais importantes para você levantar no 3D, tá? Então pronto, olha só, já deixei aqui o piso 0, o piso 1, certo? E agora eu vou salvar como? E aí, eu vou salvar de qualquer forma? Não, você vai salvar numa pasta, uma pasta específica do projeto. Então eu vou chamar aqui, vou até criar uma nova pasta e vou falar assim, ó, projeto moradia 2 pisos, tá? É muito importante você ter essa organização no seu projeto, tá? Então, eu vou colocar aqui moradia 2 pisos e vou colocar limpo. Por que limpo? Porque eu sei que foi o arquivo limpo, tá? E aí você faz essa organização porque lá na frente você vai colher frutos dessa sua organização. Então, você tem que ser organizado desde o início, ok? Feito isso, eu não preciso mais nada do SketchUp. Então, eu vou do AutoCAD. Então, eu vou fechar, tá?
Sim, vou guardar. Agora eu vou inserir aqui dentro do SketchUp o meu AutoCAD que já está limpo, certo? Então vamos lá. Para eu importar qualquer arquivo, seja ele limpo ou não, eu recomendo que você faça essa limpeza antes, mas se você não quiser fazer, você pode importar também da mesma maneira, tá? E agora eu vou fazer assim, ó. Para eu importar arquivos DWG, eu tenho que vir aqui nessa parte de cima, na barra do menu superior, na opção File ou Arquivo, se tiver em português, certo? E agora eu vou vir nessa opção aqui, ó, Importar. Agora eu tenho que colocar aqui, ó, uma informação. Primeiro eu vou colocar o projeto. Deixa eu só colocar aqui na pasta do projeto. Então, a primeira parte é você selecionar a pasta que você escolheu para salvar esse projeto. E lá tá aquela pasta piso, dois pisos limpo, tá? Se por acaso não aparecer, é porque provavelmente ele deve estar nessa. Deixa eu só achar aqui a opção de SketchUp. Geralmente ele vem com uma opção que aqui tivesse SketchUp, tá? Isso aqui é o formato que ele vai importar. Então, ele importa todos esses tipos de formato, tá? Geralmente ele tá assim, ó, SketchUp Files, tá? E se eu deixar SketchUp Files, ele não vai encontrar. Eu tô dentro da pasta moradia 2, tá vendo? Mas ele não encontra o DWG. Então, eu tenho que vir aqui e tenho que mudar, ó. Ou para todos os tipos, ou eu já mudo diretamente para o AutoCAD, ó, tá? AutoCAD, BricsCAD, certo? Tudo que tiver final DWG é ali que você vai colocar, ok? Arquivo normal, vem aqui em Options e você vai colocar aqui, ó, escala, você vai colocar metros, tá? E preservar a origem do desenho, tá? Dessa forma, ele vai importar na mesma escala que tá lá no seu projeto. Então, selecionei e vou importar. E vou fechar. Isso aqui esse relatório aqui são todas as informações de tudo que você importou. Eu vou apertar Close e tá aqui. Olha só, lembra que eu falei que ele ia ficar aqui nesse eixo? Ó, como prometido, ficou ali naquele eixo. Agora que você já fez essa importação do DWG para dentro do SketchUp, você vai fazer uma organização em tags, tá? Então, a primeira parte que você vai fazer é abrir a Default Tray. Se por acaso não tiver a Default Tray é essa barra aqui, que é bem importante para a gente, tá? Se ela não aparecer aqui, eu vou até fechar a minha, como que você faz para encontrar essa Default Tray? Você pode vir aqui em Window, tá? Janela, Default Tray ou bandeja padrão e pedir para ele mostrar a bandeja, certo? E aí você pode segurar, então segurei o rato, aparece esses 4 quadradinhos aqui no meio, que é para você localizar onde que você quer deixar, e eu vou deixar aqui, ok? Pronto. Então, se você perdeu a sua Default Tray e você não sabe onde encontrar, é dessa forma, certo? Então, já tenho aqui a minha Default Tray. Agora, as tags, é muito importante que a gente saiba disso aqui. As tags, ela tem duas opções, adicionar a tag e tem essa pastinha aqui. Qual que é a diferença desse mais e dessa pastinha com mais? A primeira, ela vai criar tags, então ela vai fazer, é como se fosse os layers lá do AutoCAD, então ele vai criar as camadas aqui. A pastinha, ela só vai agrupar essas camadas. Então, vamos supor, no piso 0 e no piso 1, eu tenho paredes, janelas, pavimentos, tetos, mobiliários, certo? Tudo do piso 1. No piso 0 também vai ter a mesma coisa. Paredes, janelas, portas, escada, vai ter tudo isso, mobiliário, tudo isso dentro do outro piso. Então, cada piso pode repetir os mesmos nomes. Olha só a organização que eu gosto de usar, tá? Primeira coisa, eu vou criar essa pasta. Então, eu vou criar duas pastas principais, que é piso 0. Aí eu gosto de deixar assim. Ou você faz assim, só assim, ó, P0. E vou dar Enter, certo? Já criei uma pasta. Essa tag que eu criei aqui sem querer, eu vou apagar, tá? Porque eu vou fazer junto com vocês. Essa untagged eu recomendo sempre deixar, porque essa é a tag padrão do SketchUp. Então, deixa ela aqui, certo? Ok, então aqui eu tenho pasta, isso não significa uma tag, tá? É uma pasta de tags. Guarda essa informação, porque muitas vezes tem alunos que mandam mensagem para mim falando assim: Amanda, eu queria colocar esses meus pisos aqui dentro dessa pasta e não consegue colocar. Se eu tentar inserir aqui dentro, ele não vai. Por quê? Porque a pasta não vai aparecer aqui na lista de tags, tá? A pasta é um conjunto de tags, é só isso. Não quer dizer que é uma tag.
Para eu colocar dentro de uma tag, eu tenho que criar essa tag dentro da pasta. Então, voltando na parte de criar a pasta, criei a pasta piso 0. Agora eu vou criar uma outra pasta. E para eu criar a pasta, se eu tiver aqui ó, em cima do P0, o que vai acontecer? Ele está criando uma pasta dentro de outra pasta, e não é isso que eu quero, tá? Então presta bem atenção para você não fazer esse tipo de coisa. Vou até apagar. Então você vai criar a primeira, então P0, cria a primeira pasta. Agora para criar a segunda, eu vou clicar aqui em cima da tag padrão e vou clicar novamente aqui para criar a nova. Então P1. Por que eu gosto de fazer isso? Porque se eu venho aqui em cima do P1 e crio uma nova pasta, ele vai criar uma pasta dentro da pasta, tá? E não é isso que eu quero. Então, eu vou até desfazer essa parte que eu criei. Pronto. Agora sim, dentro da pasta piso 0, e aí sim ela está selecionada, tá vendo? Tá azul, eu vou criar tags, tá? E agora, de início, você não precisa criar todas as tags, você pode criar só as principais que você vai utilizar nesse momento, tá? Então, vamos lá, piso 0, e vou criar uma nova tag. Agora sim, eu vou adicionar no mais e não na pastinha, certo? Adicionei no mais e vou colocar aqui, ó, P0, paredes. E vou criando as outras, tá? P0, pavimento. Outra coisa que tem maquete exterior, P0, pavimento externo, tá? Ou exterior, tá? Portas e janelas eu costumo colocar juntos para maquete eletrônica, tá? Então, para maquete externa. P0, portas e janelas. E acho que de momento pode ser só isso, tá? Certo? Então agora eu vou no piso 1, vou fazer a mesma coisa. Notem que tem essa setinha aqui, olha que legal. Tá vendo essa setinha? Essa setinha ela serve para abrir a pasta ou fechar, certo? Vou aqui clicar então agora no piso 1 e vou criar as mesmas que eu criei aqui embaixo, vou criar no piso 1, tá? Então eu selecionei o piso 1, tá azul, vou apertar mais. E agora eu começo, ó, P1, paredes, P1, pavimento, P1, pavimento exterior, P1, portas e janelas. Por que eu sempre coloco esse prefixo antes, P1, P0? Porque aqui na lista, ó, no Entity Info, quando você for selecionar as tags, ele vai aparecer assim em ordem alfabética. Então, ele já fica tudo organizado. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, a pasta não aparece aqui. Pasta não é tag, então ele não vai aparecer aqui. Então, paredes, pavimento exterior, pavimento, portas e janelas. Paredes, pavimento exterior, pavimento, portas e janelas. Ok, tá igualzinho os dois, certo? E uma outra coisa que eu vou criar em cada uma delas, que é planta 2D, tá? Porque é bem importante você ter aqui. Aí é uma escolha. Você pode escolher colocar aqui tudo junto ou separado, tá? Nesse caso, eu vou colocar separado porque a planta eu vou querer ocultar ela em alguns momentos. E aí eu não vou querer ocultar todo o conjunto. Então, eu vou criar aqui duas tags separadas, tá? Então, eu vou colocar aqui P0, 2D, ou planta, melhor, planta, 2D, e vou criar uma igual também, só que P1, planta, 2D, certo? Então, olha só, já fizemos todas as tags para organizar e iniciar o nosso projeto de maquete exterior, certo? Agora, a gente precisa colocar essas duas plantas que nós trouxemos do DWG aqui e organizar com as tags. Então, quando eu trago um arquivo DWG, ele vem em grupo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um explode, tá? Vou explodir ele. E agora, eu vou separar isso em um grupo, vou criar um grupo para isso e vou criar um grupo para outra, tá? Então, eu vou ver em vista superior, tá? Então, para você ver em vista superior, você vai colocar aqui câmera e vai colocar Standard Views Top, tá? Ou então, você vai criar atalhos de teclado. Se você quer saber como que você cria e personaliza os seus próprios atalhos de teclado, para que você possa só apertar uma simples tecla e conseguir mudar a sua visualização aqui dentro do SketchUp, que é o que eu tô fazendo, ó, F2 ele já vai diretamente para a vista superior.
você vai fazer dessa forma, tá? Eu vou deixar aqui o link eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, também vou deixar um card aqui, para que se você quiser fazer essa personalização, você tem esse vídeo onde eu ensino a fazer os atalhos de teclado, a personalizar os seus atalhos de teclado, ok? Então, olha só, já coloquei em vista superior. Agora eu vou selecionar, tá, o piso 0 e vou apertar a letra G, tá? E isso também é da minha lista de atalhos de teclado. Se você não tiver essa lista, você vai selecionar, apertar o botão direito em cima de alguma linha e vai criar Make Group, ok? Pronto, eu já fiz esses dois, esse. E agora sim, eu vou colocar aqui dentro de cada uma dessas tags. Então, essa é a do piso 1. Então, clico em cima do piso 1 planta 2D, apago o olhinho, pego a ferramenta de tag e clico em cima do bloco, tá? Vou apertar espaço e vou clicar fora. Já sumiu a minha planta, certo? É dessa forma que eu acho mais fácil fazer, que é selecionar a tag, apago o olhinho, pego a ferramenta de tag e clico em cima do objeto que eu quero colocar. Por que que eu gosto de fazer isso? Porque quando some, a gente consegue ver que foi inserido dentro dessa tag. Então, se eu abro o olhinho novamente, eu já consigo visualizar, tá? Depois a gente vai mudar elas para cada uma. Então, essa daqui eu só vou mover para cá e vou colocar essa do piso 0, que vai ser a principal, vou colocar aqui no meu eixo. Só movi, tá? Então, M, seleciona o objeto e põe ali naquele ponto. Esse daqui, ela vai ficar acima. Então, eu posso já fazer uma linha aqui para cima, tá? Posicionar para cima. E eu vou considerar que vai ter uns 3,30, tá? Vou colocar 3,3, então é só você fazer uma linha de 3,3. Eu, de propósito, já deixei o muro aqui em volta do piso superior. Por quê? Porque agora é só eu mover desse ponto para a parte de cima da linha de 3,30 que eu fiz, tá? Então, ó, dessa forma você já tem as tags organizadas com piso 0 e piso 1, com a planta dos dois organizada já nas tags. O próximo passo é eu vou ocultar o piso 1, porque agora eu vou começar apenas com o piso 0, tá? Então, vou ocultar a planta do piso 1, não preciso dela, e vou trabalhar apenas com o piso 0, certo? No piso 0, eu vou considerar que a altura dessas paredes é de 3 metros. E vou considerar também a espessura dessa parede de 35, tá? Então, se você tiver um projeto que já tem específico lá, você pega a ferramenta da tape, que é a letra T, e você mede primeiro para você saber, tá? As informações vão estar todas no projeto. Nesse projeto eu já sei que é 35 e a altura são 3 metros, certo? E para fazer as paredes, eu vou utilizar esse plugin, que é o plugin 1001 Bit. Esse plugin é gratuito e ele vai te ajudar a fazer paredes já de uma maneira muito mais simples e prática, tá? Você não precisa fazer aquela forma bem jurássica, vamos dizer assim, né? Bem antiga, que era fechar as linhas, faz o push-pull, depois seleciona tudo, depois cria o grupo, lá, tá? Uma forma muito simples, que é só você adicionar o comando, colocar as informações, por exemplo, 35, já tá 3 de altura, você consegue construir a parede de uma forma muito mais simples, ele já vira grupo, tá? Então, eu vou te ensinar como que você utiliza esse plugin 1001 Bit para você levantar paredes do seu projeto. Então, olha só, eu já tenho as informações, então eu preciso de espessura da parede e a altura da parede, certo? E agora eu vou usar essa função aqui, ó, eu vou até jogar ela aqui para cima. Não, aqui embaixo dá para ver, ok. Então, olha só, eu vou clicar aqui em cima dessa ferramenta, tá? Ela tem um desenho de uma parede, é muito fácil, intuitivo de saber. E aqui eu vou colocar informações. Então, 35, e ele mesmo mostra o desenho, tá? Então, é muito fácil de você colocar. 35 e 3. E agora eu vou apertar esse botão, ó, Build Wall, tá? E agora, o que que eu gosto de fazer? Eu faço primeiro a externa, faço todo o contorno da casa e depois eu faço a interna, tá? Nem todas as maquetes você precisa fazer as internas, porque geralmente não aparece. Mas para quando eu vou fazer a renderização, eu acho que dá um acabamento melhor, por mais que eu não esteja fazendo o projeto de interior, né, a maquete interior, ele dá mais detalhamento quando você tem, como tem a janela de vidro, ter alguma ideia do que se passa ali dentro, tá? Então, olha só, voltando aqui no assunto, você vai apertar o botão Build Wall e você vai clicar nos pontos, ó. Vou dar um clique, o segundo clique,
terceiro, e não precisa segurar o rato, tá? Nesse caso aqui, ó, se você não conseguir encontrar esse ponto, esse tá fácil. É só você bloquear nas setinhas do teclado, direita ou esquerda, tá? Nesse caso, meu é direita, é. E aí ele consegue bloquear no eixo. E aí você vai clicando, olha só que prático. Vou clicar. E o segredo aqui, quando eu quiser terminar, como que eu faço, Amanda? Quando você quiser terminar, você vai dar 2 cliques seguidos, tá? Ó, cheguei no fim, 1, 2. Olha que legal. Eu já tenho aqui a minha parede toda pronta, já está em grupo. Olha que maravilha. E eu já posso, ó, eu já criei aqui a minha tag, piso 0, paredes. Então, posso apagar o olho, clico na ferramenta da tag e passo para cá. Pronto. Porque daí eu já consigo fazer as interiores sem nenhuma interferência, tá? É só você lembrar que você já fez a outra. Ok. E agora as interiores quais são? Vai ser essa daqui, essa parte aqui e essa. Aqui não. É, só esses pedacinhos aqui, ó, que eu vou precisar fazer. Então, vou lá ver qual que é a medida dela. 15 centímetros. Essa também deve ser 15? Sim. Então, vamos lá. Cliquei em cima da ferramenta, vou trocar para 15, certo? Build wall e vou construir essa parede. Então, essa, um clique. Aqui eu vou fazer separada, tá? Vou fazer primeiro essa, então 2 cliques, certo? E depois eu vou fazer essa outra. Então, vamos lá. Ele vai ficar na memória a última distância que você colocou. Então, eu coloquei 0,15. Então, cliquei um ponto, 1, 2. Pronto, já fiz. Vou fazer esse desenho aqui também, porque aqui tem uma arrecadação aqui embaixo, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse L primeiro, e depois eu faço essa separada, porque essa, como é embaixo da escada, ela vai ser inclinada, né? Eu já sei que vai ser inclinada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou separar as duas. Então, eu vou fazer essa na frente, posso até fazer assim, dividir até em 3, ó. Uma. Essa daqui, um clique, 1, 2. E essa também, um clique, 1, 2. O que que acontece? Ela era de 10 centímetros, tá? Não tem problema. Para eu não ter que refazer, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro dela, vou pegar a escala, tá? Vou pegar nesse ponto aqui do meio e vou empurrar ela. E vou apertar a letra capa, tá? Porque a letra capa eu consigo ver lá embaixo. Ó, então, eu já consegui arrumar. Se você tiver dificuldade de fazer dessa forma, o que que você faz? Apaga e faz novamente, tá? Com o 10. Mas como eu já tenho prática, eu prefiro fazer dessa forma. Pronto, já tá feito. Ok. Amanda, mas e as portas? Por exemplo, aqui, eu faço daqui, aqui, depois eu faço daqui, aqui? Não. Você vai fazer ela inteira. Nesse caso, eu até vou fazer... Não, vou fazer dessas duas formas separadas só para te explicar. Por exemplo, aqui ele também tem a porta, tá? Mas eu ignorei. Por quê? Porque depois a gente tem a função dele de abertura, que é essa ferramenta aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui. Novamente vou fazer a parede. Então, cliquei aqui e cheguei aqui até o final, ó. 1, 2. Aqui eu também tenho mais uma parede interior. Então, eu vou apertar aqui a construção de paredes. 1, 1, 2. Pronto. Então, olha só, onde que eu tenho porta? Como que eu faço para saber onde que eu tenho porta aqui no meu projeto? É só apertar a letra K, tá? A letra K, ela vai deixar você ver o que está lá embaixo. Então, por exemplo, vou fazer aqui uma abertura. Olha só, o que que eu preciso saber aqui? O tamanho dessa abertura, então a largura dela, que nesse caso é 90, e a altura, que é 2,10, que é a altura padrão de porta, certo? Então, vou clicar, é do lado, ó, onde você fez a parede, do lado tem da abertura. Então, vou dar um clique e vou colocar aqui, ó, 0,8 e a altura 2,10, 2,10. E vou criar a abertura. Aí, olha só, presta atenção nessa parte aqui, ó. Se eu colocar ela de qualquer forma aqui, ó, pode acontecer, ela não tá fazendo, mas pode acontecer que ela mude, ó. Por exemplo, aqui, tá vendo que o retângulo azul está em cima dessa parede? Então, você tem que visualizar, ou esse aqui, ó, que nem aparece o retângulo azul, tá? Isso tá errado. Então, você tem que posicionar ela em cima da parede e visualizar onde vai estar essa abertura. Se não aparecer, não está correta, tá? Então, olha só, posicionei, estou visualizando, nesse caso ele é um pouquinho maior, não tem problema, eu já mostro como funciona. Então, posicionei e vou dar 2 cliques seguidos, olha só, 1, 2, certo? Tá feita a parede, olha que fácil. De novo, ó, selecionei, 1, 2, tá? Aí eu coloquei, era 90 centímetros, eu coloquei 80, não tem problema. Vou dar 2 cliques, vou apertar o push-pull
Vou apertar a letra J, né, que é os atalhos que eu deixo para isolar ou não. E tá pronto. No outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então você pode colocar apenas um valor, né, para todas as portas, e depois só corrige com push-pull. Eu até prefiro fazer isso, tá? E aqui, ó, essas que já estão prontas com as paredes, eu já vou colocando nessa tag de paredes, ó. Então clico aqui e já coloco lá, porque daí ela já some e eu já sei que foi feito. É quase como um checklist aqui do projeto. Então, essa daqui também, vou criar a abertura, posicionei aqui. Como que eu faço para ver lá embaixo, se lembra? É K, tá? Letra K. Essa daqui, ó, não é assim mesmo. Vou encontrar onde ela vai começar e vou dar 2 cliques, certo? Olha que incrível, que fácil e rápido que é fazer com esse plugin. Vou apertar a capa de novo, vou fazer agora aqui 2 cliques. E olha só, esse aqui é um pouquinho maior, então dou 2 cliques para entrar dentro do grupo das paredes e push e pull para arrumar ela até o formato que ela quiser. Olha que incrível. Então, a gente já tem, vou passar ela para tag. Então, vou passar tag, que é só ir clicando, ó, ele vai sumindo. E agora, quando eu apertar o olhinho de novo, olha que legal. Eu já tenho tudo pronto. Agora, eu tenho que fazer as portas e janelas exteriores, tá? Mas agora é mais simples também. Por que que eu deixo as exteriores ocultas primeiro? Por que que eu faço as exteriores primeiro? Porque imagina, quando você estiver aqui dentro, você ia ter que, né, para você visualizar, qualquer zoom que você desse, entrar na parede, aí causa maior confusão. Então, assim, é mais fácil. Olha só, agora eu tenho essa configuração que já tá pronta aqui e eu vou deixar ela na mesma, tá? Vou deixar 80 e vou fazer todas as aberturas. Olha só como que eu faço. Então, eu vou criar, vou apertar K para poder ver onde que começa, 2 cliques e vou marcando, ó, onde tem porta. Então, isso aqui é tudo aquelas portas-janelas, tá? Aqui também, ó, 2 cliques. Aqui é uma janela, então não faço nada. Aqui é uma porta-janela. E aqui também, uma porta de entrada. Aqui também é janela, não faço nada. Ok. Aqui depois a gente vai trabalhar numa janela tipo pele de vidro, tá? Aqui nessa parte da escada. Pronto, feito isso, vou apertar o K para não ficar nada na minha frente. E agora eu começo a editar essas paredes externas. Então, vou entrar dentro desse grupo, vou apertar J para poder visualizar o que está embaixo. E venho aqui, ó. Ajustei essa, ok. Vou ajustar essa com o push-pull, ó. Só apertar a letra P e vou ajustar todas. Essa aqui tá certa. Ok. Essa aqui também. E agora, essa, deixa eu ver como é que tá. Tá certa. E essa até aqui. Pronto, já fiz todas as portas. E as janelas, como que eu vou fazer? Olha só, a janela eu vou deixar um peitoril de 1 metro, tá? Para uma referência. E como que eu faço essa linha de referência aqui, ó? Vou apertar a letra T de tape e vou clicar aqui em cima da linha. Aí ela tem um pequeno segredinho aqui que eu não sei porquê, mas é muito chatinho isso. Se eu clicar em um ponto, ó, tá vendo? Que é o midpoint, ou esse aqui, que é o endpoint, e eu clicar em cima dela, por exemplo, vou pegar essa e clicar em cima dela, pode acontecer de não aparecer essa linha tracejada, tá? Ela não querer fazer, ó, que nem nesse caso aqui ela não fez. Então, o que que eu indico você fazer? É você pegar o meio da linha, tá? Nessa parte onde aparece um quadradinho e não uma bolinha, ó, bolinha, quadradinho, tá? Então, clica no quadradinho, posiciono para cima e digito Enter. Pronto, eu já tenho a referência. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou apertar a capa, e essa daqui tá fácil, ó, porque aqui eu ia fazer uma projeção também de linha para saber onde começa a janela. Porque quando eu der o clique, eu vou dar diretamente aqui, tá? Da capa. Você pode fazer dessa forma, tá? Que é, por exemplo, eu vou colocar aqui, deixa eu ver o tamanho. Vou deixar ela com 1 metro, aqui tá 80, vou deixar com 1 metro. E aqui na altura eu vou colocar 1,10, tá? E vou criar a abertura. Eu posso vir em cima dessa linha que eu já criei a projeção, dou 2 cliques aqui, quando eu visualizar, ó, então eu tô visualizando, porque pode acontecer assim, ó, se eu clicar aqui e tiver assim, a janela não vai fazer o furo, tá? Eu tenho que visualizar nessa parede, ó. Então, passo o rato, o mouse aqui na parede e venho até encostar naquele ponto que eu quero. Aí sim, dou 2 cliques, tá? Essa é a primeira forma de você fazer.
Vamos supor, Amanda, eu não quero fazer essa etapa de colocar a linha de projeção. Como que eu faço? Você vai apertar o K para você visualizar onde está começando a sua janela. Vou na ferramenta de abertura, vou clicar aqui em criar abertura. Aí, olha só, vou posicionar, são 3 cliques que você vai dar agora nesse momento. O primeiro clique é para dizer assim, ó, é nessa parede e não nessa, tá? Então, é para você selecionar o ponto da parede. Então, não precisa ser lá no canto, pode ser aqui. Então, o primeiro clique. Agora sim, é o segundo ponto, onde que vai iniciar a janela. Então, é aqui nesse canto. Cliquei no segundo ponto. O terceiro, você vai posicionar o rato para cima. Então, ó, movimentei para cima e agora sim vou digitar o peitoril, né, que é a altura do chão até a parte de cima da janela. Então, vou digitar um Enter. Olha só. Então, você tem essas duas maneiras de fazer, tá? Então, vamos lá. Vou fazer o push-pull, apertar J e venho até o final. Então, eu tenho, nessa casa eu tenho apenas essa janela. Aqui não tenho janela. Não tenho, mas eu vou criar uma janela aqui, ó. Que eu acho que eu sinto falta de uma janela aqui. Vou colocar uma janela aqui. Uma janela baixinha. Na verdade, até essa janela aqui vai ser baixinha, tá? Eu coloquei essa medida, mas eu vou mudar ela. Eu vou colocar, sabe aquelas janelas só da altura de 60 centímetros? Eu acho que fica melhor, porque depois, se eu quiser colocar um armário por cima, ela vai ter 60 centímetros, tá? Porque se eu quiser colocar armário por cima dessa bancada, então eu tenho aqui o armário de 90 centímetros. E depois, se eu quiser colocar armário aqui em cima, eu posso pôr, tá? Então, vou fazer isso aqui. E aqui eu também vou criar uma janela, tá? Como ela não tá na planta, eu vou mais ou menos aqui, ó, colocar uma referência, que eu quero que ela venha daqui 2 metros. Vou deixar nesses 2 metros mesmo, tá? Então, eu vou só fazer a marcação aqui de 2 metros. Aqui tá dando 80. 2 metros. Vou fazer com a linha, que é só para eu ter a referência, tá? Então, fiz uma linha. Pronto. E agora eu também vou fazer uma linha aqui. Pronto. E agora eu vou posicionar nesse ponto aqui. Então, vou lá. Vou criar a janela. Vou deixar a altura, não é 1,10, vou colocar 60. E vou criar essa abertura. Olha só. Vou dar 2 cliques aqui. Eu devia ter colocado 2 metros de largura, né? Não fiz isso. Mas não tem problema. Dou push-pull e faço aqui os 2 metros, certo? Essa linha que eu fiz só de referência, eu vou apagar, não preciso dela, tá? Olha só que legal. Então, aqui eu tenho essa minha janela, que eu ainda não decidi se eu vou deixar. Se eu deixar só esse pedaço aqui, dá 1,40. Também posso fazer isso, para não ficar tão estranho ali na fachada, tá? Também posso fazer dessa forma aqui, e aí eu tenho uma janela menor aqui, tá? Eu também posso fazer dessa forma. Ok, já tenho aqui. E agora só falta uma janela nessa casa, que é a janela da casa de banho. E depois que eu tiver o outro piso, aí eu penso nesse volume dessa janela aqui, tá? Vou fazer uma janelinha quadrada. Vamos só fazer uma pausa aqui nesse conteúdo, só para te passar um recado muito importante. Se você quer receber todo esse conteúdo, a planta baixa, os blocos que eu cito aqui, atalhos de teclado, toda essa parte mais estruturado, bem organizadinho, com aulas gravadas, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Esse link ele vai te direcionar para o curso que ele está com pré-lançamento, que é o curso de maquete eletrônica exterior. Se você quer aprender do zero, desde a parte de configuração, quiser ter acesso a todos os materiais de apoio, ter essas aulas gravadas durante um ano de uma forma organizada, com material didático, e-book, todas essas informações, os bloquinhos que eu utilizar na construção dessa maquete eletrônica. Se você quiser acesso a todos esses conteúdos, acesse o link aqui embaixo. E mais, se você estiver assistindo esse vídeo em janeiro de 2025, eu vou deixar uma oferta de 50% de desconto no valor do curso. Isso mesmo, esse curso vai estar com pré-lançamento com 50% de desconto aqui no link da descrição. Então, se você estiver assistindo em janeiro de 2025, não perca a oportunidade e clica logo aqui no link, tá bom? Então, eu espero que você esteja gostando do conteúdo e vamos continuar no tutorial. 0,9. A largura dela também vai fazer 0,9, porque eu quero que ela fique quadradinha. Vou criar a abertura. Então, primeiro clique
para posicionar nessa parede, o segundo onde vai iniciar e o terceiro que é a altura dela. E aí eu vou colocar 1,20, 1,2, tá? Deixa eu só confirmar se... Pronto, que ele dá 2,10 a altura total, certo? Então, olha só, aí aqui, vou apertar a capa de novo, aqui eu já tenho todas as minhas paredes. Então, a primeira etapa já tá pronta do piso zero. Então, nessa parte a gente aprendeu como você vai fazer todas as paredes, né, com plugin Mill e On-Beat, como faz as aberturas dos vãos, das portas e janelas. Ok, já fiz a primeira etapa do piso zero, estão todas na tag piso zero, ok? E agora eu vou fazer o piso 1. Então, eu vou abrir a planta 2D do piso 1 e vou fechar a do piso zero, certo? E posso até ocultar o piso zero totalmente, tá? Para ele não atrapalhar. E eu vou repetir aquele processo que eu já fiz no piso 1. Então, aqui eu vou falar de uma forma mais rápida, porque na parte que eu ensinei do piso 1, é só você repetir para o piso... Na parte que eu fiz do piso 0, você vai repetir para o piso 1, tá? O método é o mesmo. Então, eu tenho aqui isolada a minha planta e a partir dela eu vou subir as minhas paredes. Então, aqui também vou considerar 3 metros e 35 para externa, tá? Largura de paredes. Então, olha só, vou começar por aqui, vou fazer essa primeira e depois vou fazer o restante, tá? E aí você pode escolher se você quer fazer uma a uma, né? Ou se você prefere fazer assim, todas juntas, tá? Vai da sua escolha. Aqui também eu vou parar aqui, que eu quero... Sim, vou fazer assim. E agora eu faço uma só desse lado. Então, o processo é o mesmo, certo? Então, olha só, tô no piso 1, vou selecionar as tags parede, apago o olhinho e já passo para a tag, para ela não ficar na minha frente. Então, eu já sei que as exteriores eu já fiz, agora eu vou fazer as paredes interiores, que são 15 de largura. Então, a única coisa que eu vou mudar aqui é o 15 ao invés de 35, tá? E aí, eu vou fazer de novo, ó. Aí, eu vou por, como diz uma amiga minha, por sentimento e vou clicando aqui e fazendo, tá? E agora eu vou fazer essa toda, que vai de fora a fora. Vou fazer inteira aqui, que vai fechando a casa toda. Então, vamos lá. Na verdade, eu vou fazer até aqui e aqui. Pronto. Porque aqui é só um pedacinho. Aqui também vou fazer uma outra. Eu vou acelerar essa parte do vídeo para você não precisa ficar perdendo tempo vendo novamente o que eu já expliquei no piso zero, tá? Pronto, então eu já fiz todas as minhas paredes interiores. Agora eu vou fazer os vãos, tá? As aberturas. Então, eu vou apertar a letra capa e vou nessa ferramenta do lado, tá? E aí, é igual eu coloquei no outro vídeo. Então, 0,8, 2,10. No vídeo anterior do piso zero, eu ensinei a fazer passo a passo. Então, aqui eu vou fazer também de uma forma bem mais rápida, tá? Então, eu vou posicionar onde eu quero, apertei a letra K para poder aparecer o que tá embaixo e vou dar 2 cliques, tá? Um clique duplo. Aqui também tem, ó, uma porta. Aqui não, a porta desse quarto é aqui. Então, lembrando que você tem que visualizar o retângulo azul na parte onde você vai fazer a abertura, tá? Senão ele não faz. Se por acaso você fazer e der errado, você aperta Ctrl Z, tá? Que ele desfaz. Então, vamos só ver... Ah, tá faltando uma aqui, ó. Ó, tá vendo isso? Ele tava no chão, não posso. Aí, agora sim. E mesmo assim ficou errado, ó. Por quê? Porque a minha visualização não tava legal. Então, vou posicionar aqui e agora sim. Não ficou boa ainda, ó. Ctrl Z. Posicionei aqui, 2 cliques. Pronto, agora sim ficou certo. Certo? Então, aqui também para entrar nessa casa de banho. Pronto. Então, às vezes é até bom a gente olhar assim por cima e imaginar, ó. Então, sair da escada, tem abertura aqui para suíte, tem abertura para casa de banho. Ok. Sair da escada, tem abertura para cá para entrar nessa... Agora falta... Ah, tá, daqui da casa de banho já tá. E agora entro aqui, certo? Closet e outra casa de banho. Olha só, então a gente já tem todas as aberturas, tá? Vou colocar o restante,
todas essas outras paredes dentro dessa tag paredes. Olha só, eu posso fazer, seleciono, deixo azul, pego na tag e vou uma a uma, tá? Ou então posso mudar a visualização assim para cima para eu não pegar a planta. Seleciono tudo de uma vez, fica tudo azul. Agora sim, ó, com ele selecionado, piso 1 paredes, clico na tag e clico em cima. Olha só que legal. Então, eu já tenho aqui tudo separadinho, ó, tá vendo? Tudo organizado em tags. Olha só, quando eu começo a liberar aqui as tags, ó, você vê que ele fica bem mais organizado, tá? Então, olha só. Que incrível que tá ficando o nosso projeto.